Olá, boa tarde. Oi, Roberta. Então, gente, estamos aqui para mais uma live pela escola da AGU e o tema de hoje é sobre tutelas antecipadas em face da fazenda pública, né? Então a gente vai conversar aqui com o professor Guilherme Hartmann, que ele já entrou. Acho que está conectando. Chegou já. Tudo bem, Guilherme? Como vai? Olá, Cristiane, tudo bem? Tudo ótimo. Boa Então, muito tarde, é um prazer obrigada estar aí, boa aqui. tarde. Ó, prazer é todo nosso de recebê-lo para falar desse tema. Já estou vendo aqui vários colegas entrando, né? Dar uma boas-vindas para todos vocês. Vai ser uma conversa muito interessante, porque é um tema que, como eu estava conversando até com o Guilherme um pouco antes, é bastante tormentoso para a gente, né? Que atua em defesa da União, digamos assim, né, de seus órgãos. Então, eu gostaria, então, de, primeiramente, antes de tudo, fazer aqui a apresentação do professor Guilherme, que, inclusive, foi um colega meu lá do mestrado, doutorado da UERJ, e, enfim, é um professor hoje, né? Hoje você está lá na UFRJ, não é isso, Guilherme? E eu vou aqui falar aqui que é Guilherme Hartmann, doutor e mestre pela UERJ, professor da UFRJ, advogado, e ele também dá aula na Emerge e na Amperj, né? Então, é, deixo aqui então a fala toda para você falar aqui sobre esse tema e conforme a gente tiver aqui alguma pergunta dos colegas, eu vou fazendo aqui uma intervenção para que você possa fazer uns comentários, tá certo? Então, a palavra é toda sua, Guilherme. Muito obrigada. Bom, boa tarde, boa noite a todos, né? É Boa noite um, também. quero iniciar agradecendo o convite, é um prazer estar aqui, né, nessa nobre escola. Realmente, Cris, nós tivemos esse companheirismo Opa! Coloquei E aqui no, acidente, isso acontece. Coloquei aqui num tripé, caiu. Não, Bom, acontece. nós tivemos essa relação, né, na UERJ, né, de companheirismo, de amizade, enfim, de auxílio, né, na ideia lá dos trabalhos acadêmicos. E, enfim, e agora, né, a vida profissional vai seguindo, então queria deixar claro que eu tenho tão boas lembranças daquele tempo e a gente se encontra, conversa tão bem, né? Então, temos É, uma relação tão próxima, né, queria registrar. Bom, registrar meu agradecimento e falar que nós temos aqui que tratar de um tema que tem extrema relevância, né? Prática, teórica, inclusive pelas alterações do novo Código de Processo Civil, que a gente tem que entender o que foi feito para depois partir até, inclusive, né, da sua aplicação ou não para a fazenda pública, né, contra a fazenda pública e tudo mais. Não vou perder tempo, vou direto. Só queria registrar que eu advogo na área privada, tenho algumas ações, né, naturalmente no escritório, contra a fazenda pública e também costumo dar muita aula em tutela coletiva. Então, às vezes, vou tentar puxar algum assunto que seja relacionado a tutelas provisórias em ações coletivas, inclusive. Bom, então o tema tutela antecipada em face da fazenda pública. Bom, a gente está tocando no tema tutela provisória, é importante desde já, inicialmente, diferenciar, né, tutela provisória de tutela definitiva. A gente está falando de proteção jurisdicional. A proteção jurisdicional definitiva é aquela prolatada em geral no final do feito, mediante cognição exauriente do juiz, que é o juízo de certeza, e temos a lógica de se não houver recurso, você vai ter a concepção de definitividade. Isso na tutela definitiva, por exemplo, uma sentença. Agora, a tutela provisória, ela adveio aí de uma sucessão, né, de leis. Né? Antes ela havia previsão apenas em procedimentos especiais, depois houve a inclusão do 273 no CPC de 73, enfim, e nós temos uma evolução no novo código. Agora, a tutela provisória, ela tem como características a cognição sumária,
que é a ideia, né, de cognição, operação mental do juiz, né, o raciocínio intelectivo sumário seria superficial, basta um juízo de probabilidade para concessão de uma tutela provisória, e nós temos também como segunda característica a não definitividade, né? A ideia, né, de que as tutelas provisórias podem ser revogadas ou modificadas, inclusive se tem previsão no 276 do Código de Processo Civil. Bom, então dá para perceber que o legislador criou um formato de tutelas provisórias para adequada, né, tutela, proteção jurisdicional, porque até o final do feito, aguardar até o final do feito, o direito poderia, né, se tornar ali inefetivo. Então é importante a gente relacionar a criação, a tutela provisória com noção de acesso à justiça, inclusive a terceira onda renovatória do acesso à justiça, do Mauro Capelletti, aquela ideia de criação de tutelas jurisdicionais diferenciadas para suprir obstáculos ao acesso à justiça, e perceber que a tutela provisória é relacionada à efetividade e não à celeridade, porque um processo pode ter um deferimento de uma tutela provisória e demorar ainda assim. Então o intuito é da efetividade. Bom, o novo código, ele trabalhou de que maneira a noção de tutela provisória? Ele revogou, né, o livro específico do processo cautelar, não temos mais o livro específico do processo cautelar, mas isso não indica que não se pleiteie mais tutelas cautelares. Naturalmente é possível concessão de medidas cautelares. Só que agora aglutinou esse tema lá nos artigos 294 ao 311 do CPC. Tutela provisória 294 ao 311. E você tem disposições gerais, mas também tem um tópico sobre tutelas provisórias de urgência, aquelas que exigem o perigo in mora, perigo na demora, noção ali do artigo 300 ao 310 do CPC, e também temos a tutela provisória de evidência, que não exige o perigo in mora, ou seja, uma possibilidade do juiz prolatar uma tutela jurisdicional em caráter provisório, não definitivo, fundado na evidência do direito, que seria mais do que probabilidade. Aí você tem lá o 311 do CPC, não é uma novidade em absoluto, porque o CPC de 73 tinha previsão de tutela de evidência no artigo 273, inciso 2 do antigo código, e agora está no 311, mas também existem tutelas provisórias de evidência específicas na ação monitória, enfim, se diz na ação possessória, ou até na ação de improbidade administrativa, né? O decreto de indisponibilidade de bens, enfim, em tese nem exige perigo in mora, então é tratado como uma possível hipótese de tutela de evidência. Bom, quanto às tutelas provisórias de urgência, ainda queria falar nesse meu introito aqui sobre o novo CPC. Ele fez a divisão da tutela provisória de urgência antecipada e cautelar. A antecipada está se antecipando o que só obteria ao final, então ela tem cunho satisfativo, é a concepção da tutela provisória antecipada, como a gente raciocina, né, num fornecimento de remédio, né, para religar um serviço público de água, de luz ou qualquer coisa assim. Agora, na tutela cautelar, nós temos o chamado cunho preventivo, a tutela assecuratória. E a linha aí de raciocínio seria uma ideia, né, de assegurar o resultado útil do processo. A gente poderia pensar na medida de arresto cautelar, sequestro cautelar, quer dizer, não tem cunho satisfativo, né? É até aquele exemplo que eu gosto de citar, que está no livro do professor Fred Dias Júnior, duas pessoas brigando por um pedaço de carne, né? Se uma delas chega e fala, juiz, me adianta um pedacinho de carne, senão eu vou morrer de fome, seria tutela satisfativa, tutela antecipada. Já se uma das partes pede um pedaço de carne, juiz, bota na geladeira, para quando eu ganhar a causa, a carne esteja fresca para comer. Aí já seria tutela cautelar. Um exemplo, né, de visualização aí dessa diferença. Então são diferentes, tutela cautelar e antecipada, embora, é importante dizer, você tenha uma concepção de fungibilidade entre uma e outra, artigo 305, parágrafo único. Então, na prática, se eu pedir o nome iuris de uma, mas por essência a outra, se eu preencher os requisitos da outra, o juiz pode conceder uma pela outra, artigo 305, parágrafo único do Código de Processo Civil. Repito a ideia de fungibilidade. Fungibilidade processual tem a ver sempre com o aproveitamento dos atos processuais, né? Você pediu errado e o juiz aceita como certo, né? É o que temos na fungibilidade das tutelas provisórias.
Bom, Inclusive, o CPC fala. ele veio muito com esse espírito, né, de fungibilidade, que a gente vê também aquela questão dos recursos, né, de você aproveitar um embargo de declaração, do agravo interno. Ele tem muito essa ideia da fungibilidade, né? A gente nota que a efetividade é o tom do CPC, né, de 2015. Agora, só uma coisinha para a gente, você está fazendo um panorama muito bacana das tutelas antecipadas. Uma coisa que eu queria até voltar um pouquinho, que talvez você vá falar, é a questão lá da ADC número 4, porque a gente está falando aqui da Fazenda Pública, que estava questionando a constitucionalidade do artigo 1º da 9494, né? A ADC número 4, quando você falou da carne, eu me lembrei dela, porque foi uma das primeiras vezes, eu me lembro, que eu me lembre, talvez, né, tenha anteriormente, que se começou a falar muito em direitos humanos ali, conectado com o direito processual. É interessante isso, porque eles começaram a falar que não, pode sim, antecipação de tutela, né? Em face da Fazenda Pública, quando você tiver ali uma questão ali de direito fundamental, e aí está muito conectado com isso que você acabou de falar, do caráter satisfatório. E aí que eu acho que está um ponto que ainda não ficou muito bem resolvido, porque até que ponto esse juízo, que você falou muito bem, esse juízo antecipado, o juiz ele praticamente tem que fazer uma cognição sumária, mas aprofundada ao mesmo tempo. Então, eu queria que você comentasse, partindo aí da sua evolução, essa questão da desse caráter satisfatório da liminar, e da cognição sumária do juiz. E também fazer a conexão que a gente até conversou antes com a irreversibilidade dos provimentos. Fala isso dentro da tua linha de evolução, que tá ótimo. Só para... Não, sim, é importante o diálogo, né? E aí a gente caminhar diretamente, por isso que eu estava até falando um pouco mais rápido, porque é para a gente ultrapassar essa base geral e chegar na linha de raciocínio. Só fazendo o relato, você falou realmente do aproveitamento processual no novo código, e realmente é a linha, né? Tanto que é poder-dever do juiz determinar a supressão de vícios processuais, é o 139, inciso 9, temos a primazia da solução de mérito, enfim, é realmente a valorização da fungibilidade com previsão em recursos, inclusive. É só para fazer esse contraponto. Mas, dentro do que você falou, Cris, realmente, até dentro da diferença de tutela antecipada e cautelar, eu fiz menção de que a tutela antecipada tem cunho satisfativo e a tutela cautelar cunho preventivo. Então, ambas são espécies de tutela de urgência. E aí a grande questão é os requisitos para sua concessão. Bom, o artigo 300 do CPC fala na ideia, né, do fumus boni iuris e do periculum in mora. Né? São dois requisitos. Não se exige certeza, seria um juízo de probabilidade. Só que dentro da tutela antecipada, por ter conteúdo satisfativo, você teria, pelo menos argumentativamente, uma exigência maior, né, de verossimilhança da alegação. E é essa a questão, porque na tutela cautelar, em tese, o juiz poderia até deferir sempre de ofício, porque ele só está cautelando, assegurando o resultado útil. Agora, no âmbito da tutela antecipada, inclusive é o argumento de se exigir requerimento, né? Porque se o juiz revoga lá na frente, quem seria o responsável, né, por esse requerimento? Mas, enfim, então, no âmbito da tutela antecipada, você tem essa lógica, né, supostamente de uma exigência maior de requisitos em razão do caráter satisfativo. E destacando aqui um ponto que é interessante, até dentro do que a gente conversou, tem um requisito que é específico das tutelas antecipadas, que é o requisito da irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória, que o Código de Processo Civil ele faz menção no artigo 300, parágrafo 3º. 300, parágrafo 3º é só para a natureza, tutela de urgência de natureza antecipada. Notem que não é irreversibilidade da decisão, porque a decisão é provisória, pode ser revista. É irreversibilidade dos efeitos da decisão. E aí, até dentro do que a gente falou, em algumas situações, né, você tem o requerimento de uma tutela provisória de urgência, com nítido caráter satisfativo, mas por mais que você não tenha a irreversibilidade de pronto dos efeitos, você tem uma irreversibilidade prática, né,
quando envolve questão pecuniária, né? E aí, nesse aspecto, você teria um grande problema quando se litiga contra a fazenda pública, né? Porque se alguém obtém uma tutela provisória contra a fazenda pública em determinada situação, ela pode ter direito a um benefício financeiro que, caso lá na frente seja revogado, né, ou indiretamente um benefício financeiro, será muito difícil, né, o poder público buscar ali o ressarcimento. Sobretudo, a gente está pensando aqui num requerente hipossuficiente. E aí, inclusive dentro do que a gente falou, uma das possíveis soluções, claro, se valer do regime de impugnação de decisões, caso defenda essa tutela provisória. No novo código, deixa-se claro que se for uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, inciso 1 do CPC, quer dizer, seria possível o reexame imediato da decisão, mas também temos o mecanismo, né, de suspensão da segurança, o pedido de suspensão, que seria um caminho aí, eu ainda pretendo falar ele mais à frente, mas seria um caminho para evitar esse tipo de... não impugnar a decisão propriamente, mas suspender a eficácia da decisão. Queria até, nesse ponto, até te ouvir se realmente a AGU se utiliza desse mecanismo com êxito nessas situações. Assim, hoje eu não tenho atuação no contencioso, mas quando eu atuava no INSS, né, a gente tinha muito esse problema, de muitas liminares sendo concedidas. Isso variava de acordo com o juiz, né? O juiz que ficava muito preocupado ali com a urgência e tal, às vezes não analisava tão bem e concedia um monte de liminares. Então era toda hora pedido de suspensão e é aquela questão, o advogado público tem que estar sempre muito próximo do cartório, muito próximo do juiz, fiscalizá-lo, demonstrar lá, né, que existe ali algum elemento tal que retire totalmente esse caráter aí de certeza, vamos dizer assim, para que ele dê aquela liminar, e a gente conseguia reverter bem isso aí, né? Eu acredito que hoje também as equipes devam atuar dessa maneira. Agora, a minha preocupação é, diante do grande número de demandas que a gente tem, é um número muito grande. Então, da mesma forma que são muitos os pedidos de liminares, também são muitos pedidos de suspensão das liminares. Então, eu fico imaginando até que ponto esse sistema aí, ele vai ser efetivo. E é claro que a gente vai ter muitas situações de prejuízo à fazenda pública. E aí eu queria entender esse balizamento. É melhor prejudicar a fazenda pública na incerteza ou é melhor segurar um pouquinho e, de repente, até prejudicar a parte? Isso que eu acho muito... É uma situação complexa, né? Muito complexo. Eu fico imaginando o juiz, a dificuldade que... Imagina você, juiz, hoje, né, pegar uma situação dessa. É muito complicado e você falou bem, o juiz ele tem que fazer ali uma cognição ao máximo exauriente dentro dos elementos que ele tem e ter uma situação de urgência. Ele tem que decidir rápido, ou concede ou não concede. E tanto concedendo ou não, os efeitos vão ser ruins, né? Há um perigo de reversibilidade tanto do lado da fazenda, que é pecuniário, de não recuperar aquele dinheiro, e do lado também da parte, que às vezes ela vai morrer, vai passar fome, que é a atuada, né? Que é o tom que a gente nota na ADC número 4. Eles se preocupam muito com essa parte alimentar, essa parte, né, dos direitos fundamentais. Então, essa não é bem uma opinião, é mais uma dúvida que eu estou colocando. Porque, na verdade, botando aí nessa equação, essa irreversibilidade dos efeitos se cogita muito da questão da irreversibilidade recíproca, né? Para os dois lados, né? Se deferir, você tem esse risco, né, de irreversibilidade dos efeitos. Se não deferir, né, teria o risco de irreversibilidade. E aí a solução vai ser pela ponderação. E aí, pela ponderação, dá uma margem de discricionariedade ao juiz. Agora, foi o que você disse, né? Quando coloca isso numa gama de situações, né, você tende a ter um prejuízo grande para a fazenda pública. Agora, em geral, em questões de prestação, quando envolve essas questões de prestação pecuniária, vai ter um risco de lá na frente não se recuperar, o que eu vejo é a jurisprudência sendo favorável ao outro bem jurídico, e não simplesmente o financeiro, né? Isso seria um argumento ruim, né, naturalmente contrário à fazenda pública.
Sim, sim. E tem outra questão que eu acho interessante, que agora a gente está caminhando num sentido que eu acho muito interessante. Às vezes tem julgado assim, principalmente com o advento aí da LINDB, enfim, esse movimento que a gente está tendo mais de análise de impacto, gerenciamento de risco, eu noto que a tendência é ponderar-se mais nos impactos daquela decisão, considerando um ambiente macro. Então, o juiz vai pensar, poxa, se eu conceder a uma liminar nessa situação, esse efeito vai se replicar. Então, ele já tem que considerar macro, né? Como é que seria o impacto disso. E, da mesma forma, eu entendo que a Fazenda Pública ela também tem que se preparar para esse risco. Já deve ter até uma verba lá reservada, vai perder mesmo, né? Para essas situações, por exemplo, concessão de benefício previdenciário é um bom exemplo que eu queria trazer. Eu me lembro que a maior parte de pedidos liminares era auxílio-doença. Por exemplo, auxílio-doença, chovia pedido de liminar. E aí, o que o juiz tem que analisar? É muito simples auxílio-doença, na minha opinião. É ter um laudo dizendo que o cara está incapaz e ter um CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, dizendo que ele tem qualidade de segurado. Se ele tem qualidade de segurado, ele está doente e incapacitado para a função que ele exerce, você já tem aí os dois elementos básicos para uma concessão de tutela de maneira mais tranquila, né? Mais segura. Mas veja bem, já é como você falou, já é satisfativa. Eu já estou antecipando aqui até o julgamento do mérito. Eu já vou ter um grande indício de que eu vou perder. Então, eu fico também pensando nessa questão e de que forma isso poderia também, por exemplo, ser compatibilizado com a consensualidade. Em vez de se colocar a tutela antecipada, então vamos lá para a mediação, vamos tentar logo fazer o acordo, né? Você já tem os elementos para uma antecipação de tutela, então que tal logo já fechar o acordo e encerrar essa questão? Mas eu tenho dúvida se o judiciário tem condições para isso. Então, isso é uma coisa que eu sempre pensei. Deixa eu ver que alguém está falando aqui, o Luciano Lourenço. Diante da tutela antecipada satisfativa, o direito de ação deixou de ser abstrato para ser concreto? Veja, o direito de ação ele é tido como abstrato, a gente adota a concepção da teoria abstrata, porque ele é desvinculado da procedência do pedido, né? Então, me parece que essa ideia não se afasta. A indagação aqui é porque se você faz um requerimento de tutela satisfativo, você está antecipando o que se obteria. Mas, veja, pode ser negado o respectivo pleito final e o próprio requerimento de tutela antecipada, e ainda assim você exercitou o seu direito de ação. Eu acho que a grande questão você tem direito, o Estado trouxe para si a função de resolver os conflitos, você tem o direito de, a todo momento, pleitear algo. E o seu direito de ação é garantido independente do resultado. Você exercitou o seu direito de ação. Então, me parece que ainda que a gente raciocina essa concepção, né, de ter uma satisfação do direito, o direito de ação passa a ser concreto, eu acredito que a gente não pode chegar a esse raciocínio. Tá? Me parece que mantém-se a ideia da adoção da teoria abstrata, afastando aquela ideia do concreto. Porque faz essa relação pelo caráter satisfativo, né, de você obter desde já o que já obteria ao final, mas tem que lembrar que é possível, naturalmente, o indeferimento. Cris, eu fui construindo aqui, a live ela é assim, né, pelas perguntas, eu até pedi que você conduzisse da melhor forma, porque também não quero levar isso aqui como não é uma aula, né, é um bate-papo, é um diálogo, né, e até pela especialidade aí das pessoas que estão assistindo. Agora, porque eu quis dar uma noção geral de tutela provisória, até para a gente entrar nas controvérsias, é importante, mas deixar claro, e eu acredito que as pessoas que estão, os ouvintes aí da AGU, estão mais do que cientes, naturalmente, da possibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública. Porque eu ia construir o raciocínio justamente, né, de que houve, na verdade, né, a discussão sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública e colocavam como argumentos contrários a remessa necessária, porque se o provimento oriundo de cognição exauriente, a sentença se sujeita à remessa necessária, por que o provimento, mediante cognição sumária, uma decisão interlocutória, não se sujeitaria? Esse argumento foi ultrapassado, porque nós sabemos que o 496 do CPC, da remessa necessária, ele cogita de sentença,
né? E fala da remessa necessária também de obrigações de pagar. Então não é para qualquer hipótese, tem tutela provisória de obrigação de fazer, não se sujeitaria à remessa necessária. Então esse argumento foi tranquilamente ultrapassado. Outro argumento contrário à tutela provisória contra a fazenda pública era o regime de precatórios, né? Porque pela aplicação da Constituição, o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, por exemplo, fala da dependência do trânsito em julgado. E aí, quer dizer, seria se você permitir decisão interlocutória nesse sentido contra a fazenda pública, tutela provisória, poderia ser uma possível violação direta ou indireta, né, dessa observância, né, da ordem cronológica. Agora, de pagamentos. Mas sabemos, também foi ultrapassado esse argumento, porque não só temos decisão, repito, interlocutória, tutela provisória sobre a obrigação de pagar contra a fazenda pública, pode ser uma obrigação de fazer, de entrega de coisa, enfim. Mesmo se fosse de pagar, você não necessariamente sujeita a precatório, tem o RPV, né, a requisição de pequeno valor, artigo 100, parágrafo 3º. Então, acabou-se, né, tendo como lógica, até para uma lógica, uma visão de isonomia, né, a possibilidade de concessão de tutela provisória contra a fazenda pública. Quer dizer, é uma premissa aqui, né, da nossa discussão, mas eu não queria deixar de comentar. Bom, agora, o que a gente tem de especial, se você me permite, falando, seguindo um cronograma aqui. Vai falando, vai falando. Então, repito, por uma lógica de isonomia, cabe concessão de tutela provisória contra a fazenda pública. Agora, a grande questão existe algum regramento protetivo da fazenda pública? Até para a gente chegar na DC número 4 e tudo mais. Sim, existe regramento protetivo. Inclusive, existem regras de que só não seria possível, em algumas hipóteses, deferir tutela provisória sem ouvir a fazenda pública, né? Você tem isso nas ações possessórias, é o artigo 562, parágrafo único do CPC, para deferir uma tutela provisória de manutenção, reintegração de posse, seria uma tutela liminar, deve antes ter a comunicação dos representantes judiciais, artigo 562, parágrafo único do CPC. Em ação coletiva, veja, a ação civil pública, você tem disciplina nesse sentido também, né? Artigo 2º da Lei 8437 de 92, que é uma lei que protege a fazenda pública, né? Que também tem que ter essa comunicação inicial. Repito, artigo 2º da Lei 8437 de 92. Bom, na Lei do Mandado de Segurança, MS coletivo, também não se permitiria a concessão de liminar. A ideia de liminar, né, no limiar, no início do processo, sem ouvir a fazenda pública. Artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Bom, não sei se é cacoete meu de aula, mas eu vou citando os artigos, né, porque eu acho que tem que corroborar realmente todos os entendimentos. Bom, então isso já seria um regime protetivo da fazenda pública. Agora, além disso, nós temos um sistema legal restritivo de concessão de tutela provisória contra a fazenda pública. Um sistema legal, várias leis, que restringe a concessão, ou vedam, em algumas hipóteses, a concessão de tutela provisória contra a fazenda pública. A gente estava falando aqui antes de hipótese previdenciária, que é exceção, e que se permite tutela provisória contra a fazenda pública. E aí eu dou como exemplo para vocês a Lei 9494 de 97, é um dos diplomas aí que cogitam, né, dessa restrição, Lei 9494 de 97. Essa lei foi trabalhada lá na ADC, né, número 4 do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui julgado em 2008 pela constitucionalidade, quer dizer, seria possível a restrição de matérias passíveis de concessão de tutela provisória contra a fazenda pública, porque havia esse questionamento. Será que não fere o acesso à justiça? Será que a gente estaria, né, trilhando aí um caminho de quebra de isonomia? Né? Por que essas matérias não podem? Por que esse benefício da fazenda pública? Mas, enfim, entendeu-se pela ausência de vulneração à plenitude do acesso à justiça e da isonomia, ou seja, seriam restrições legítimas. Por que seriam restrições legítimas? Porque a gente vai ver quais são o conjunto de leis aqui no sentido, são hipóteses que causam impacto financeiro na fazenda pública. E justamente, Cristo, dentro do que a gente falou, causam uma grande dificuldade de reversão de efeitos. É como se o legislador já valorasse hipóteses. Olha, essa hipótese aqui não vamos permitir concessão de tutela provisória contra a fazenda pública porque vai ser muito difícil lá na frente
você buscar um resgate, né? Essas decisões que importam em aumento de despesa e tudo mais. E aí, não podemos deixar de citar a Lei do Mandado de Segurança, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, artigo 7º, parágrafo 2º, que me permitem aqui a leitura, não permite tutela provisória contra a Fazenda Pública em IMS que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação e equiparação de serviços públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então é um regime aí, olha, aqui não, e foi tido, a visão é pela constitucionalidade. Bom, essa lei do mandado de segurança, ela alterou, revogou outras leis que tratavam do tema, mas eu sugiro que também busquem a análise aí da lei 8437 de 92, que também é uma lei que fala de medidas cautelares contra o poder público, né? 8437 de 92. E o que me parece muito interessante chamar a atenção é que essa restrição, ela se aplica a não só ao mandado de segurança, mas outras ações contra a fazenda pública, né? Então, por exemplo, eventualmente você entra com uma ação chamada de ordinária, né, ação de rito comum contra a fazenda pública, pede uma tutela provisória nestas hipóteses aqui. E ainda assim você vai ter essa vedação ou restrição. Você verifica isso no artigo 1º da Lei 8437 de 92 e também, veja que interessante, no artigo 7º, parágrafo 5º da Lei do Mandado de Segurança, 7º, parágrafo 5º da 12.016 de 2009 e também no novo CPC, no artigo 1059. O 1059 fala dessa aplicação aí genérica dessas restrições. Então temos, de fato, sejam IMS, seja em ação de rito comum, né, essa restrição de concessão de tutela provisória. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Cris. Não, só um ponto que eu acho bem interessante quando você falou das tutelas antecipadas, né? De você ter que, às vezes, em algumas situações, ter esse contraditório, necessariamente, né? da fazenda prévio, né? Aquele contraditório prévio, né? Eu acho também interessante, porque como a gente está falando de poder público, né? Várias vezes também, você está falando assim, sobre a perspectiva de ser uma proteção à fazenda pública. Mas, em muitos casos também, é a única forma também do juiz obter informações suficientes para ele ter segurança para conceder a liminar. Então, ele não tem como conceder sem ouvir a fazenda pública, porque é ela que tem os elementos, ela detém as informações para que ele possa conceder. Porque o autor, várias vezes, principalmente os hipossuficientes, eles não chegam com nada, com elementos. Isso aí, por exemplo, no previdenciário, impossível o juiz dar algum elemento sem ter um contraditório prévio da fazenda pública. E é claro que é uma proteção ao erário, perfeita a sua colocação, mas eu também acho que é uma proteção até para o próprio juiz, ele ter certeza de que ele está tomando a melhor decisão, porque senão vai ser um mero achismo, né? Vai ser uma coisa meio jogada, né? Como é que ele vai saber efetivamente que tem aquela verossimilhança, vamos dizer assim, né? Eu estou falando diante da hipossuficiência probatória das partes. Sim. Né? É uma situação interessante, ainda mais se for uma tutela antecipada, né, com insatisfativo, porque, na verdade, no Instituto do Direito Processual, em geral, se defende que, se possível, se prolate a decisão com a oitiva das partes. Eu estou falando em qualquer situação. Claro, o ideal é prolatar uma tutela. Perfeito. Agora, se o perículo em mora for imediato, seria possível a concessão antes da citação do demandado. Inclusive, o novo CPC, que valoriza tanto o contraditório, coloca essa hipótese como exceção. Artigo 9º, parágrafo único, diz lá, tutela de urgência, supostamente, né, não precisa ouvir antes a outra parte. Agora, nesses casos, em tese, precisaria ouvir. Né? E até agora, essa divisão, né, da tutela que você falou, tutela de urgência não, meu Deus, como é que é o nome? De evidência. Tutela de evidência, que eu me lembro que foi o professor Fux nas aulas, eu acho que ele criou isso aí, gente, eu posso estar errada, mas eu me lembro que ele sempre falava da tutela de evidência, que é justamente também uma forma de você classificar determinadas tutelas que o juiz tem mais possibilidade de conceder tranquilamente, porque você já pressupõe a evidência, né? Por isso que o nome é evidência. Está tão evidente o direito que a tutela ela pode ser concedida. Então, já é uma tutela que tem uma verossimilhança maior que as outras, vamos dizer assim, né? E isso o próprio CPC ele classifica
as situações, né, da tutela de evidência. Então, achei muito interessante essa classificação que o CPC fez pelo grau de verossimilhança. Quanto maior, é isso aí, você pode conceder. Quanto menor, aí já tem mais limitações, você não pode conceder, aí a lei mesmo vai ajustando isso. É interessante, até você fez a pergunta à professora Flávia Rio, tá e o professor o Roberto Aragão também, seu colega da AGU. Ó, pessoal aqui em peso, o Eric Scapin, aqui também, juiz de direito. Enfim, é um público seleto aqui. Falou aqui, criou sim, né? Porque foi o ministro Luiz Fux, né? Ela está corroborando aí que um dos que capitaneou essa ideia de tutela de evidência, né? Já falava sobre isso antes do código, né? Aliás, o código 2015 é o código Fux, né? Então, segue essa linha. Eu, particularmente, eu acho a tutela de evidência um assunto super interessante, porque o juiz não se exige a certeza, mas ele pode prolatar uma decisão, né? Fundado sem urgência na questão da evidência do direito, trabalhando a lógica de repartir o ônus de demora processual. Por que vai ficar só nas costas do autor, né? Se ele já tem um direito mais do que provável, se ele tem um direito evidente. Muito bom. Exatamente. Perfeito. Bom, a gente já tem aqui um tempinho. Você quer fazer mais alguma colocação, Guilherme? Não, antes de entrar naquele segundo ponto, que eu tô doida para chegar no segundo ponto. Não, já vamos chegar nesse segundo ponto. Eu só ia fazer uma ressalva, só para fins didáticos, né, de que as restrições à concessão de tutela provisória contra a fazenda pública, a jurisprudência interpreta restritivamente. Então é interessante pensar nisso, que existe a hipótese que você vai ter algum impacto financeiro para o poder público, mas é possível a concessão de tutela provisória contra a fazenda pública. Um exemplo, as questões previdenciárias, pela natureza, né, do que se pleiteia, é a súmula 729 do STF, que diz que a ADC número 4 não se aplica em matéria previdenciária, ou seja, dentro de uma linha de que seria possível, então, concessão de tutela provisória em matéria previdenciária contra a fazenda pública. Outro exemplo, que é muito corriqueiro, né, tutela provisória para impor nomeação ou posse a candidato aprovado em concurso público. Seria um exemplo que, embora possa gerar um impacto financeiro, né, você tem essa lógica aqui como uma decorrência, né, só para citar um julgado, quem quiser anotar, STF, reclamação 6795 do Ceará, 6795 do Ceará, só para dar exemplos aí de que não se teria aí essa restrição. E uma última informação aqui para a gente avançar. Quando a gente fala, por exemplo, em mandado de segurança, não cabe tal tutela provisória, vale o alerta. Não é que não cabe mandado de segurança naquela situação. Cabe, só não cabe a tutela provisória. Eu acho que é uma ressalva importante, porque senão fica com a ideia de como se não coubesse mandado de segurança naquelas situações. Cabe, mas não cabe tutela provisória. E mais, se não cabe a tutela provisória, faça um paralelo com a impossibilidade, nestas hipóteses, de execução provisória da decisão. Porque se não cabe liminar, também não cabe execução provisória. É o artigo 14, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º da Lei 12.016 de 2009. Bom, aí a gente tem esse parâmetro geral do tutela provisória no Código, temos aí essas restrições, né, de tutela provisória contra a fazenda pública. Eu imagino, Cris, que você quer falar da efetivação de tutela provisória, não é isso? Não, eu tô querendo chegar nas astrentes, sabia? Então. Então vamos lá, vamos falar da efetivação. Bom, gente, vocês sabem que para falar em execução tem que ter um título executivo. E o artigo 515, inciso 1, fala dos títulos executivos judiciais, dentre eles fala decisão, que reconhece uma obrigação. Não precisa ser sentença, não precisa ser acórdão, pode ser uma decisão interlocutória. Pode ser uma decisão interlocutória que defere uma tutela provisória. 515, inciso 1. E aí vejam, tutela provisória pode ser executada? Sim. O artigo 297 do Código de Processo Civil, lá no capítulo de tutela provisória, fala que a tutela provisória pode ser sujeita à efetivação aplicando-se o regime do cumprimento provisório, da execução provisória. Pois bem, aí a gente tem um respaldo normativo. E aí vem a lógica. É possível imposição de meios executivos em auxílio, medidas de apoio em auxílio ao cumprimento da decisão? Sim.
É a ideia até do poder de efetivação das decisões e cabe, inclusive, a imposição de astrente, que é a multa combinatória, multa coercitiva contra a fazenda pública. Isso foi fixado na tese 98 de recurso repetitivo do STJ. Tema 98, possibilidade, vou ler, de imposição de multa diária astrente a ente público para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recurso financeiro. Bom, é uma tese, fala em poder geral de efetivação. Bom, então aí é um ponto. Seria possível impor, né, multa nesse aspecto. Em ação coletiva, que também cabe liminar numa ação civil pública, você também tem previsão da possibilidade de astrente. Pode ser uma ação civil pública contra ente público. Né? Artigo 11 e 12 da Lei 7347 de 85. Então vejam que a gente tem respaldo para a aplicação, repito, de deferimento de tutela provisória e imposição de astrente contra o poder público. Você falou aí de medicamento, a Flávia Rio está aqui primeiro confirmando, né? Foi sim. tese de livre docência do Fux, né? E depois ela quer saber a nossa opinião sobre a avalanche de tutelas antecipadas para concessão de medicamentos, que é o assunto do momento, né? A gente voltou de novo para a pandemia. Eu queria me livrar da pandemia, mas não tem como. Não tem como. Você falou agora aí dos medicamentos, e realmente é algo que está brotando a todo momento, que também é um outro problema que a gente tinha também muito de tutela antecipada para, por exemplo, a pessoa ter o atendimento médico pronto, né? Considerando que você teria uma fila ali para ter o atendimento e o pessoal que judicializava furava a fila e conseguiria o atendimento antes de quem estivesse lá esperando. Então, fala aí qual é a sua opinião, Guilherme, sobre essa avalanche. Olha, é interessante, até fazendo um paralelo aqui, um parênteses, né? O Partido, salvo engano, o PSOL ajuizou até uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, para que o poder público pudesse utilizar os leitos privados do hospital em razão dessa carência, né, de leitos, justamente agora, nesse momento de pandemia, e teve uma decisão do Lewandowski, do ministro Lewandowski, dizendo, não, mas a gente não tem como, o Supremo não tem como saber a estrutura de cada ente, município, estado, para fazer um deferimento de tal monta. E respaldou aí a ideia de separação de poderes. Por que eu falei isso? Porque há uma cautela nessa lógica de separação de poderes aí. Claro que a gente vai ter que trabalhar também com reserva do possível, enfim, todas essas questões aí ficam aí no caldeirão, mas eu acredito que a solução aqui, na verdade não tem uma solução imediata, tem que ter uma solução construída. E o caminho, ainda mais numa situação excepcional de Covid, né, é aplicar aquela ideia da LINDB, de certa maneira, do julgador pensar nas consequências práticas da decisão. E parece que é a única possibilidade aí de raciocínio. Porque o direito à vida, claro que ele prevalece sobre a ideia de reserva financeira da falta, né, de recursos do ente público. Mas não tem lugar para todo mundo. Então eu falei do exemplo da DPE para perceber que a solução de se valer de leitos privados ou qualquer coisa assim, o Supremo deixou um pouco parado, embora, se você for na porcentagem, até era legítimo o argumento do partido que entrou com a ação, porque no leito público você tem um percentual maior de acolhimento, né, no leito particular do que no público. Tá? Então me parece que a única forma disso é a gente pensar numa harmonia maior entre os poderes. E aí, veja, talvez as ações coletivas ou até aquela lógica de processo estrutural, de medidas estruturais, claro que não para a situação de Covid aqui, porque é muito escancarado, né? Pegou todos de surpresa, mas numa situação específica que me parece que foi a história dos presídios, né, lotados, ou numa situação até de saúde pública, poderia-se pensar nas medidas estruturais, realizando-se audiências públicas, medidas paulatinas, para que o ente público possa ir acertando, né, a respectiva oferta de leitos e tudo mais. Então, não vejo, Cris, uma solução imediata. Tá? Eu acho que a grande questão é buscar uma harmonia entre os poderes, uma maior comunicação. Eu concordo totalmente e eu acabei me lembrando de uma live que a gente fez aqui também com o professor Binemboim, que ele enfrentou essa questão dos leitos de UTI e ele fala dessa importância
que tem do judiciário sempre buscar ouvir o poder público, porque é o poder público que vai dizer a possibilidade, a reserva do possível para se atender, por exemplo, aquela demanda sem prejuízo de outras pessoas, porque você tem que... O juiz deve pirar, gente, porque ele deve pensar assim, eu vou salvar uma vida. Mas salvando uma vida, às vezes ele está matando 100, 200, 300. Esse que é o dilema, né? Então, aí, como você muito bem falou, a inserção desse consequencialismo, né, como um dos critérios para o juiz julgar, decidir, interpretar, é importantíssimo, porque ele tem que se aproximar, como você falou, dos órgãos públicos, tem que ter essa atuação integrada, né? Então, o contraditório, ele é muito importante. O Felipe aqui também está comentando que teve um questionamento sobre a constitucionalidade da tutela da evidência, justamente porque não haveria urgência que justificasse a restrição do contraditório. Então, você vê que a gente sempre volta a bater na questão do contraditório. E o contraditório, como a gente já chegou à conclusão aqui, eu estou vendo que a gente concorda nesse ponto, é importante não só para resguardar o direito à situação, né, premente de prejuízo da parte, mas também é interessante que a gente veja os impactos dessa decisão num aspecto macro, porque o objetivo é salvaguardar, vamos dizer assim, o interesse público, o interesse coletivo ao máximo. Então, como é que o juiz vai saber que a decisão dele vai ser a melhor, né? A gente tem esse problema de entender qual é a justa decisão, né? O pessoal sempre fala justa decisão. Então, você falou muito bem, eu acho que é pelo caminho do consequencialismo. Agora, se o Poder Judiciário está preparado, se há realmente essa integração, é algo que a gente vai construindo, né? Eu acho interessante ainda, dentro do que falou, porque assim, eu dou aula, a gente segue a ideia da academia, mas eu também advogo bastante, né? Enfim, mas eu não sou advogado público, então eu não vivencio essa realidade. Então, quando você fala, eu tento captar o máximo, porque eu também fico aprendendo a realidade, né? Vamos dizer assim, do outro lado, de quem está lá vivenciando, né, essa labuta aí todo dia. Agora, um outro ponto, aliás, nesse ponto que a gente está falando, eu sei que o horário aqui está adiantando, mas para estar até mais julgado e mais questões interessantes dentro disso, porque além da imposição de astrente, multa, também você tem decisões determinando bloqueio de verba pública, que aí também tem essa interferência em outro poder. E bloqueio em verba pública pode ter um grande problema financeiro ao poder público, porque aquele valor eventualmente já estava ali, né, reservado, destinado para outra finalidade pública. E aí, nesse ponto, é interessante porque o que caberia fazer nesse caso? Reiteradas decisões de tribunais determinando bloqueio de verba pública. É interessante que não caberia, assim, em suposto, né, ação direta de inconstitucionalidade contra uma decisão jurisdicional. Então você teria a via do quê? Dos recursos, né, para se valer disso, para chegar que seja nos tribunais superiores e reverter essas decisões. Mas o Supremo tem precedentes admitindo a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, que é um regime subsidiário, só cabe a DPF quando não cabe a DI, contra conjunto de decisões, né, que seriam chamados atos do poder público, lá do artigo 1º caput da Lei 9882 de 99. Então é interessante pensar, né, que uma das formas aí até de salvaguardar os recursos públicos e você ter um caminho direto ao Supremo seria, claro, os legitimados, né, entrarem com uma DPF no Supremo. Eu tenho um julgado aqui que fala reiteradas decisões do TJ do Rio e TRT da primeira região que determinavam bloqueio de verba pública e traduzem em seu conjunto atos do poder público passível de controle pela via da DPF. É a DPF 405, medida cautelar. 405, medida cautelar. Então é interessante, porque você tem, já é o segundo, pelo menos, julgado que eu falo aqui, que o Supremo dá um basta aí, né? Ele tenta resguardar uma harmonia entre os poderes. Exatamente. O outro aspecto, já que a gente está com pouco tempo agora, é o último, ainda dentro de astrentes, né? Outro problema que a gente vivencia muito na fazenda pública é que muito juiz, ele tenta forçar com que o poder público traga, por exemplo, uma informação, um processo administrativo, e ele impõe lá a multa,
diária para ver se você cumpre, né? E tem questões que são impossíveis de cumprir. Eu me lembro disso. A gente não conseguia de jeito nenhum cumprir. A gente tentava explicar isso para o magistrado e a multa estava correndo. A gente já chegou a ter vários casos de multas muito superiores ao valor da causa. Também tem casos que realmente a informação demora e realmente existe uma justa causa para que ela demore. Às vezes, o elemento que está faltando para que a gente possa prestar informação tem que ser dado pela própria parte e a parte não dá e vai correndo a multa e aí a gente chega no ponto que eu vou falar sobre a reconsideração dessa astrentes, né? Então, eu queria que você comentasse isso, né? Quais seriam os critérios que o juiz poderia utilizar, os cuidados que ele tem que tomar. A multa coercitiva, astrente, multa combinatória, ela tem esse viés de coerção. Então, ela tem que ter esse potencial de coerção. Até alguém fez uma pergunta aqui sobre uma possível desconsideração da personalidade jurídica em face da fazenda pública. Na verdade, me parece que uma das possíveis soluções que se admite hoje em dia é astrente contra a autoridade pública. Seria possível, a jurisprudência admite. Então, seria uma forma de você atingir a autoridade pública que está deixando descumprir a decisão. Mas, enfim, dentro do que você falou, a multa, ela você não pode confundir, por exemplo, com cláusula penal, que é uma multa de direito civil, que tem patamar máximo e tudo mais. Uhum. Aqui, a astrente é uma multa processual e não se estabelece limite a ela. Ela pode ultrapassar o valor da obrigação. E mais, o juiz pode alterar o valor da multa. Ele pode aumentar o valor da multa, potencializando a coerção, ou até mesmo diminuir a periodicidade, também funciona como aumento de coerção, ou se ela atingir um patamar excessivo, em tese ele pode limitar na razoabilidade. Bom, esse é um entendimento corrente, aplicável no STJ antes e atualmente no novo Código. Tá? Há aquela argumentação que o 537, parágrafo 1º do CPC, que fala da alteração do valor da multa, só poderia alterar o valor da multa vincenda para frente, mas não o valor da multa vencida. Por exemplo, o professor Alexandre Câmara, pelo menos na primeira versão do livro dele, chegou a falar que é um direito subjetivo da parte, né, ter direito à multa vencida, ela não ter alteração, mas o entendimento do STJ até hoje é da possibilidade de alteração. E qual é, você perguntou, um parâmetro aí que serve para o judiciário para essa fixação? Veja, claro que se lá na frente o juiz diminuir o valor, para o ente que está ofendendo, né, recalcitrante ali na ofensa, vai ficar numa situação muito cômoda, né? Ele não cumpre a decisão porque lá na frente a multa vai ser diminuída. E isso aí cria um sistema ruim, né? Mas, enfim, é possível essa diminuição. A Simone está até falando aqui, na prática a autoridade pública consegue se livrar das trentes. É um movimento, você tem julgados nesse sentido. Sim, sim. Que em geral se coloca, né, a pessoa jurídica de direito público como, né, o ente responsável ali pelos pagamentos e tudo mais. Até pela lógica do 37, parágrafo 6 da Constituição, interpretação enviesada aqui relativa à responsabilidade civil. Bom, mas o que eu estava a dizer? Então, como é que fica o parâmetro aí? O parâmetro tem que ser a ideia de boa-fé. Artigo 5º do CPC, que trabalha, inclusive, a boa-fé objetiva, noção de parâmetro de conduta. Realmente, veja, eu até chamo a atenção de um princípio da execução, que é o princípio do exato adimplemento. Qual é a ideia do exato adimplemento? O exequente tem que se contentar com tudo que ele obteria com o cumprimento espontâneo da obrigação. Então, o sistema do código é voltado para a tutela específica da obrigação. O que é a tutela específica? É o cumprimento da obrigação in natura, da obrigação pactuada, enfim. Então, se você está ali buscando uma obrigação de fazer, o foco tem que ser o cumprimento da obrigação de fazer. Tanto é que o juiz pode impor multa como medida de apoio. Agora, se você tiver uma situação que, para a parte, a multa vira um prêmio de loteria, veja, ela está desvirtuando o sentido da própria multa. Ela deixa o processo parado, ela não dá andamento. E aí aplica-se aquela lógica da boa-fé objetiva, inclusive aquela expressão duty ou duty, enfim, eu não sei como se expressa, to mitigate the loss, que é o dever do próprio credor de mitigar suas próprias perdas, o dever do próprio credor de mitigar suas próprias perdas quanto ao pedido principal.
E aí, nesse sentido, seria um parâmetro para o juiz diminuir o valor da multa. Agora, se o credor foi diligente e o demandado deixou de cumprir, foi recalcitrante em cumprir, tem precedente da STJ que não abaixa a multa. Então, acredito que esse seja o principal parâmetro. Bacana. Não, gostei dessa abordagem da boa-fé. Eu acho que é por aí mesmo, porque não tem como a gente fixar um parâmetro, né? Também você tem que partir do pressuposto de que todos vão agir de boa-fé, né? Mesmo que não seja o caso, mas a construção tem que ser essa. E você falou muito bem, a multa ela não tem caráter punitivo. Isso é interessante, porque a partir dessa natureza, se realmente é para se coagir, o objetivo é que ela cumpra a obrigação. Agora também não pode deixar passar batido, né? Também uma demora excessiva e a gente começa a entrar em questões sobre abuso do direito, né? Então é um equilíbrio, né? Jogar tudo ali e fazer uma receita de bolo. Bom, então olha só, Guilherme, a gente tem aí uns 4 minutinhos para terminar. Eu vou novamente agradecer muito pela sua participação, foi um papo muito bom, inclusive eu nem senti o tempo passar, é um assunto muito interessante. Espero que todos que estão aqui nos assistindo tenham gostado. E eu vou deixar, então, esses 3 minutinhos finais para você fazer suas considerações finais e se despedir. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Espero que tenha sido útil a todos. Queria agradecer a participação de todos. Estou vendo até algumas mensagens aqui, né? A Simone falando que é advogada pública, quer dizer, trazendo toda a experiência. Isso é importantíssimo, né? Porque justamente, gente, nesse tema tutela provisória, a gente tem grandes controvérsias, né? Situações... Tem duas Fernandas aqui, ó, a Fernanda Zambrota e a Fernanda Gomes, que estão nos assistindo também, lá do Elas no Processo. Elas estão sempre prestigiando a gente aqui. Ah, que ótimo. Que ótimo, porque eu dou aula de processo civil desde 2007. Eu aprendo todo dia, porque a gente sempre tem uma linha de raciocínio, e se você vai para uma seara diferente, como a ideia da fazenda pública em juízo, você já tem que estudar os institutos de uma outra maneira. Então, eu acho que é sempre importante esse diálogo. Essas lives aqui da escola, da AGU, estão sendo muito importantes. Eu sempre que posso assisto, né, porque, volto a dizer, a gente está sempre nessa construção aí de raciocínio. Às vezes eu acho, Cris, que a gente estuda mais até do que médico, porque todo dia sai uma lei nova, uma decisão nova, e a gente está aí estudando. Estamos correndo atrás aí. Né? Mas é isso, queria agradecer, daqui a pouco eu sei que vai cortar aí. Ainda não deu um reloginho, pode ir falando. E falar a todos aí que fiquem bem, enfim. Se tiverem alguma dúvida, me mandem aí no direct ou qualquer coisa assim, que eu puder ajudar, tá? Coisa boa. Muita gente aqui boa. A Roberta, Eugênio Batesini, que é diretor regional, viu o Marco Aurélio Peixoto também entrando, também é regional. O Rodrigo entrou lá no início. Enfim, muita gente boa. Roberto Aragão, aí, ó, que vai dividir aula comigo em breve. Então, parceiro. Parceiro, gente. É o Erge em peso aqui com a gente. Flávia Rio, a gente já falou com ela. Enfim, de novo, agradecer, viu, Guilherme? Espero reencontrá-lo em outras situações, outros papos sobre processo civil, né? A gente que gosta, a gente sente falta daquelas aulas, né? Doutorado, tá falando esse professor Dalla, faz falta, né? Que era tão bom, a gente discutia aquilo e agora acabou, né? Agora fica meio que cada um no seu cantinho, mas as lives vieram para a gente matar um pouco dessa saudade. Sim. Então, Guilherme, então, pode se despedir aí. Agora eu parei, que eu falo muito. Não, a gente vai aprendendo a fazer live também. Eu fiz várias lives, né? Tentando suprir lá a falta de aulas na UFRJ. Agora parei porque as aulas voltaram, né? E até falar com você, Cris, para participar lá também, para falar de execução contra a fazenda pública, execução fiscal. A gente pode pensar em fazer também, né? Seria bem interessante para falar. Mas, enfim, agradecer a todos, desejar aí todos que fiquem bem, uma boa noite. Bom final de semana, né? Agora começou. Verdade, a gente vai ter um feriadão. Então é isso, você falou muito bem, muita proteção para todos, um ótimo descanso, um final de semana, um feriadão na segunda-feira. E é isso aí, até a próxima, então. Muito obrigada, Guilherme. Tá. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.